Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui Carlos Cruz, especialista em mentor em Enneagrama. Eu queria falar hoje para aqui para o canal, o pessoal do canal, né? Aí para o canal que a gente está iniciando o nosso trabalho aí no canal no YouTube, a respeito de uma história de um líder, né? Lembrando que a ideia do canal e o título do canal na verdade também é que a gente está trabalhando no Enneagrama para desenvolvimento de liderança. Enneagrama para líderes. Liderança com Enneagrama. É a mesma questão. Então a gente vai falar um pouquinho de uma história, já vou colocar aqui uns 4 vídeos aqui à frente agora, a partir de agora, contando um pouquinho da história de uns líderes aí, uns 2 líderes anônimos. Depois eu vou buscar alguns líderes aí famosos, né? Vou buscar um pouco a biografia de cada líder que eu vou colocar como famoso para a gente ter um parâmetro, né, de história de liderança. Lembrando que sobre a minha visão e sobre a ferramenta do Enneagrama como melhoria com desenvolvimento de liderança, a gente busca uma liderança inclusiva, assertiva, uma liderança humanizada, para que essa liderança a pessoa leve para a vida, né? Tanto se você trabalha com um processo, se você é um líder dentro de uma empresa, eu tenho certeza que as empresas necessitam desse tipo de liderança hoje, então eu queria falar um pouquinho hoje da história de um líder. Esse líder é uma pessoa anônima, tá? Mas é uma história real, entendeu? Uma história muito real. É uma história que eu tenho, assim, uma participação um pouquinho nela, porque eu convivo com esse líder. Esse líder é um líder chamado José. Ele vem de um outro lugar, de outro estado, chega aqui no estado de São Paulo, com a família, início de família, muito jovem, mas sempre foi um cara muito trabalhador, um cara muito respeitoso, trabalhava na roça, e chegou aqui no estado de São Paulo, numa cidade, e ele tem como todo mundo, né, se estabelece com toda dificuldade de início de vida, início de família, e tinha 2 filhas, né, para cuidar, eram crianças ainda, então tem todo um cuidado com os filhos, isso é uma coisa natural da vida, e vai buscar um emprego, ele acha o emprego numa pequena fábrica, um pequeno lugar, fica algum tempo, um cara muito carismático, um líder natural, uma liderança natural. Mesmo que você não mandasse liderar, por natureza ele ia liderar. Essa liderança hoje ela é muito difícil de aparecer. As lideranças naturais são as melhores lideranças, sob a minha percepção. Porque a pessoa lidera até sem querer. É meio que muito natural dele. Ele se coloca dentro de uma empresa, um lugar, a partir dali as pessoas começam a olhar para ele de uma forma diferente, ele tem todas umas virtudes, né, e qualidades de um líder natural, e automaticamente ele vai criando um processo ali que as pessoas começam a seguir ele. O que é liderar hoje em dia? Tem muitas formas de liderança, né? Tem a liderança mais técnica, é aquele cara que tem um puto de um currículo e ele lidera pela técnica. Essa liderança hoje, ela está, na minha percepção, e até dentro das próprias empresas, ela está um pouco ultrapassada nesse sentido. É lógico, você tem que ter um currículo, tem que ter entendimento daquilo que você faz, mas a liderança mais inclusiva, mais assertiva, a liderança que entrega mais resultado às empresas, é a liderança que você lidera por exemplo, né? Você tem que ser exemplo. As pessoas que têm exemplo, têm congruência. O que é congruência? Aquilo que você faz diante daquilo que você fala, né? Você fala e você faz. Então isso vai trazer exemplo. As pessoas olham um líder até como espelho, né? Até não, realmente a pessoa vai olhar para isso. Como você vai liderar uma empresa, uma equipe, uma família, liderar você mesmo, se as suas atitudes, seus comportamentos, suas ações não são compatíveis, né? Então, voltando a essa questão do José, em determinado momento ele acha uma empresa maior, uma empresa mais grande um pouquinho, e ele entra nessa empresa. Ele tinha uma profissão, e ele entra na profissão dele lá e começa a trabalhar. Começa a trabalhar, passa aí uns 6 meses, um ano. Ele já começa o pessoal que está ali no processo de liderança, né? Você vê que tudo é liderança, né? Esse líder que viu ele, olhou ele com potencial líder, com certeza é um líder diferenciado também. Percebeu ali com os donos da empresa e tal, que ele era o cara que se destacava, era o cara que fazia os melhores trabalhos na área dele. E aí os caras começam a olhar para ele de forma diferente, entendeu? Passa aí um ano, passa um ano e meio, um dia ele é chamado no RH, né? Ou eu preciso, sobe no RH lá que eu preciso falar com o senhor. Ele achou, será que vão me mandar embora? Será que vão me dispensar? Será que, poxa vida, agora que eu estava começando a gostar aqui da empresa, já tinha feito amizade, já tinha feito um certo caminho aqui na empresa, será que vão me mandar embora? Como todo mundo que manda aí no RH, a pessoa fica preocupado, né? Ele sobe no RH, chega lá, a pessoa fala para ele, senta aí, seu José, o dono da empresa estava junto com a pessoa do RH, e aí começa a conversar.
Ele falou, isso, mas imaginou logo, eu vou ser dispensado, né? Aí, por surpresa dele, o dono da empresa falou, ó, senhor José, a gente está aqui, já com o senhor aqui já há quase 2 anos, a gente tem observado o senhor, olha só, olha a visão desse cara, né, que era o dono da empresa. Ele tem observado o senhor realmente se destaca na sua área, o senhor é uma pessoa que não falta dia de trabalho, o senhor vem aqui todo dia, o senhor é bom de horário, o senhor tem bom relacionamento aqui dentro da empresa com os seus pares aí, com as pessoas com você trabalha. Cara, o senhor realmente é uma pessoa diferenciada. E a gente queria subir o senhor aqui de cargo e tal, porque a gente quer dar oportunidade para o senhor subir aqui na empresa. E a gente está propondo para o senhor aí, porque o senhor realmente faz um trabalho muito bem feito e de certa forma você já faz esse tipo de trabalho já sem saber. A gente queria passar o senhor aí para liderar uma equipe. Aí ele ficou meio assim, oh, meu Deus do céu, achei que eu ia ser mandado embora, mas eu vou liderar uma equipe. Aí falou, ó, a partir de amanhã, a gente vai conversar com o senhor, se o senhor aceitar, obviamente, o senhor vai mudar o seu crachá, vai mudar o seu uniforme, vai ter uns dias de adaptação para o senhor chegar dentro do seu novo posto de trabalho e a gente vai querer que o senhor lidere uma equipe aí de mais ou menos umas 15 pessoas, entendeu? E aí o senhor vai trabalhar aí, a gente vai escolher um turno para o senhor, provavelmente vai ser o turno da noite, e o senhor vai liderar essa equipe inteira. Aí ele ficou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Ele imagina, ele conversa tudo ali, até então tá tudo certo e tal. Quando chega para bater o martelo mesmo, para poder fechar o acordo, aí ele fala, só que tem um problema sério. Eu sou analfabeto. Aí o dono da empresa e o líder fala, meu Deus do céu. E agora, como é que a gente vai resolver essa situação? Vai ficar difícil, né? Porque tinha que fazer anotações, ele tinha que fazer apontamento, ele tinha uma série de coisas que é a função de um líder, né? E aí eles ficam numa sinuca de bico, a empresa. Ele era um líder nato, um líder natural, que entregava resultados, que agregava equipe, um líder assertivo, um líder nato, um líder, como eu falei, natural. Cara, tudo que a empresa precisava. Um líder carismático, um líder que tinha equipe na mão. Cara, tudo isso, qualidades de um líder espetacular. Só que tinha essa dificuldade, ele era analfabeto. E até então ninguém, porque ele assinava o nome dele. Só que ele só meio que copiava, né? Porque ele não tinha instrução. Não, ele não conseguiu estudar, né? Veio de uma família do interior e tal. Como no passado era bastante assim, né? E a empresa fala: caramba, agora nós estamos numa sinuca de bico. Nós temos a pessoa certa, com as melhores qualidades, com as melhores virtudes e com a liderança natural, que a gente precisa disso, mas agora ele é analfabeto. Aí a empresa fica meio que numa sinuca de bico, porque ou passava ele para voltar ao trabalho dele, ou então achava uma alternativa para poder resolver essa situação. Mais uma vez, o dono da empresa e o líder e a parte de engenharia da empresa acham uma solução para isso. Você vê, quando a pessoa vai progredir, quando a pessoa entrega resultado para a empresa, quando a pessoa é um líder natural, a empresa até que faz até um plus a mais, um sacrifício a mais para ter esse líder. Coisas que, na minha visão, é espetacular isso, né? É uma coisa fantástica. Eu estou contando essa história aqui. A empresa achou uma solução. A empresa contrata um apontador, uma pessoa que tem instrução, né? E coloca junto com ele. Porque todo o trabalho ele era excepcional, era espetacular. Mas tinha essa dificuldade. Falar, então a gente vai ter esse pequeno sacrifício, mas vale a pena. Porque por todas as qualidades, as virtudes que ele tem, isso vale muito a pena. Aí a empresa contrata um apontador e o apontador está o tempo inteiro com ele. Todas as funções que tem que apontar, escrever, preparar relatório, entrega de trabalho, enfim, tudo que está relacionado a essa questão, o apontador vai fazer. E ele vai liderar. Você vê que interessante, né? O apontador tem toda a instrução, por isso que eu falo, a liderança não depende, se tiver instrução e for um líder nato, isso é espetacular. Mas nem de repente não depende da instrução. Depende de você ser realmente líder, você se colocar como líder e ser exemplo como líder, né? Isso é espetacular, isso é fantástico. Isso para mim é uma história linda, uma história magnífica. Por isso que eu estou contando ela aqui para vocês. E aí segue nessa questão, vai dando certo e tal, as pessoas, ele escolhe uma equipe, né? As pessoas que depois mais à frente vai virar até uma questão, até um problema para a empresa, entendeu? Porque depois todo mundo quer para a equipe dele.
Isso acontece ao longo desse trabalho de desenvolvimento dessa liderança. Ele tem tanto resultado. Quando vai medir as métricas da empresa, o turno dele é o melhor turno. As pessoas que trabalham com ele são pessoas mais contentes, mais felizes no trabalho. A produtividade é a melhor produtividade. A entrega é a melhor entrega que tem. A qualidade é a melhor qualidade. As horas de trabalho trabalhada e tudo, o empenho dos funcionários é o melhor. Ele é o melhor em tudo, a liderança dele. E aí, depois com o desenvolvimento desse trabalho, ele começa a ter dificuldade, porque todo mundo quer para a equipe dele. Por quê? Ele lidera com empatia, com compaixão, com respeito, com amorosidade. Ele lidera dessa maneira. Então, tudo isso vai trazer uma força de liderança muito grande para ele. Então, perceba que a ideia nossa aqui do nosso canal é colocar isso como um espelho, né? Como uma bússola para essa questão da liderança. Às vezes é preciso você ter uma liderança mais assertiva, uma liderança natural, do que um processo de liderança técnica. Se você tiver as duas coisas, é magnífico. Mas hoje em dia, eu escutei um cara falar esses dias aí num podcast que a grande diferença das pessoas que têm sucesso são aquelas não as mais técnicas, são as mais que têm mais perseverança, as mais persistentes, aquelas que realmente têm mais disciplina, né? Então isso é fantástico, está em todos os processos. Então eu falei um pouco da história hoje do José, é uma história real. Obviamente, se eu for contar ela aqui, eu vou ter todo um aparato aí das pessoas que